Olá, tudo bem? Hoje nós vamos aprender como fazer um sutiã sob medida. Muitas meninas querem aprender, muitas perguntam como faz sob medida, porque eu aprendi como fazer no industrial. Então tem uma forma específica de como fazer sob medida, diretamente na medida de cada pessoa, certo? Então, eu tenho aqui um modelo de sutiã. Olha, esse tamanho aqui é tamanho 42 e esse tamanho aqui é tamanho 40. Um sutiã básico, liso, e um sutiã com detalhe, com renda. E tem aqui, ó, esse sutiã, ele vem direto com a renda inteira, ó, que a gente aproveita a borda a borda da renda, ó. Então, aí tem uma emenda aqui, né, para poder você conseguir fazer dos dois lados. Ele tem uma emenda porque ele não é retinho. Se você colocar o sutiã assim, ele não fica reto. Ele fica reto até o centro e depois até a outra metade. Então, eu vou explicar para vocês como fazer o sutiã sob medida, com bojo e sem bojo. Tá bom? Então, vamos aí convidando as pessoas que gostam de lingerie, vamos marcando as amigas, compartilhando o link. E quem começou a assistir agora, se inscreve no canal, que eu sempre estou ensinando novas dicas aqui de modelagem em geral, tá bom? Então, para você aprender a fazer sob medida, primeiro você tem que saber traçar a base da blusa. Para quem não sabe traçar a base da blusa, eu tenho um vídeo aqui no canal sobre traçado de blusa básica. Eu vou deixar o link aqui depois para quem quiser fazer o traçado, porque através desse traçado você só vai alterar as medidas de cada pessoa, usando o mesmo esquema, tá? E também eu tenho um curso de modelagem de blusa e outro de modelagem de lingerie, onde dá para fazer o traçado da blusa também, tá? Olha, aqui eu já tenho o gráfico da blusa, o molde da blusa básica, no tamanho 40. E dá para você fazer a medida da pessoa que você vai trabalhar. Por exemplo, aqui eu tô trabalhando com o tamanho 40, certo? Só que aí você vai pegar uma cliente, vamos supor, no tamanho 44. Aí você vai tirar a medida do busto, exatamente a medida da pessoa. Você não precisa dar encolhimento, não precisa dar margem, nada. Primeira situação você vai tirar a medida da pessoa exata, do busto, cintura, altura de busto, distância de busto. E você vai tirar as medidas principais aqui da parte da cintura para cima para fazer esse molde de blusa básica. Aqui eu tenho o molde da blusa frente e o molde da blusa costas. Então, tendo esse molde em mãos, o que a gente vai fazer? Primeiro, eu vou desenhar esse molde no papel para fazer o meu traçado do sutiã. Por esse vídeo aí que eu tenho de como traçar a base da blusa, você pode fazer a base e adaptar as medidas de cada pessoa, tá? Ou pode ser, de repente, uma base de blusa que você já tem aí, que você já gosta de trabalhar. Então, aqui, a primeira coisa eu desenhei a base da blusa.
E eu preciso da altura de busto e distância de busto. O que é altura de busto? É a medida em linha reta da parte mais alta do ombro até o busto, o centro do busto. Então, a minha medida aqui do tamanho 40 é 26. Vou colocar 26. Distância de busto é de um mamilo ao outro, da parte mais volumosa do busto, de um ao outro. Então, se eu, geralmente, no tamanho 40, é 20 centímetros. Se eu tô trabalhando com a metade da blusa, vai ser 10 centímetros, certo? Tô trabalhando apenas com a metade do gráfico da blusa, eu vou colocar 10. Então, altura de busto, distância, metade da distância do busto, eu achei um ponto. Agora, eu vou fazer um raio em volta desse ponto com 7 centímetros. Então, para cada lado, eu vou colocar 7. Vou colocando 7 e vou girando a régua para fazer um círculo. Eu coloco, geralmente, no tamanho 40, 7, no tamanho 38, 6. E assim, eu vou aumentando. No tamanho 42, eu coloco 8. E assim, eu vou aumentando de um tamanho para o outro, que é a medida do volume do busto. Se você tem a cliente aí na sua frente, você pode tirar a medida na própria cliente, assim, ó. Por exemplo, aqui é o centro do busto, e onde termina o volume do busto, eu vou tirar a medida. Então, do centro do busto até o volume do busto, você tira a medida para cima, do centro do busto para baixo. E aí, geralmente, a mesma medida para o outro lado. Para os dois lados, aí forma um círculo. Porque cada mulher vai ter o seu próprio volume de busto, certo? Então, aqui eu tenho a localização do busto. Com essa medida, vamos supor, eu vou fazer um bojo, vou fazer um sutiã com um bojo pronto, já igual esse, ó. Esse aqui tem um bojinho já prontinho. Ó. Então, eu vou pegar um bojo que eu quero, pode ser um bojo diferente, um sutiã diferente, não tem problema. Qualquer bojo que a pessoa queira, ó. Vou pegar esse bojo aqui, ó. Então, eu venho, vou colocar, eu vou me guiar pela curva de baixo aqui, onde vai passar, ó. Aqui tem a curva de baixo, eu vou colocar exatamente aqui o bojo. No sutiã, tem uma distância entre um bojo para o outro, entre um bojo para o outro, que é de 1 centímetro a 1,5 entre um bojo e outro. Então, eu posso colocar aqui uma distância de 7 milímetros, que aí vai ficar total com 1,5. Distância de 7 milímetros do centro. Então, eu coloquei. E agora, eu vou riscar exatamente desse jeito. Olha. Eu coloquei o bojo com a distância de 7 milímetros da dobra, exatamente na curva de baixo, e dei uma leve inclinada nele para fazer o formato exato do sutiã. Dá licença aqui um minutinho que eu vou olhar só se tá certinho aqui a gravação, tá bom? Então, eu inclinei. Se quiser saber exatamente a inclinação, ó, eu posso colocar aqui a régua aqui em linha reta. Eu subi 2. Então, ó, tem esse biquinho aqui e tem esse.
Então, a diferença aqui, riscando em linha reta, ó, a diferença é de 2 centímetros. Essa ponta aqui e essa ponta aqui, da parte da lateral, ela subiu 2 centímetros em relação à ponta do centro. Então, o que eu fiz? Eu só desenhei o bojo exatamente como ele está, eu não apertei nada, para eu pegar apenas um contorno de baixo do bojo. Depois que a gente termina o contorno, olha, aqui no contorno, nessa parte aqui do bojo, nesse primeiro bico aqui, começa a lateral. Então, essa lateral, a medida dela já é a medida do bojo. Então, aqui, ó, eu tenho a medida do bojo. E agora, eu vou colocar na parte de baixo do bojo 2 centímetros. Então, eu venho aqui, coloco 2 centímetros e faço uma linha reta. Uma linha reta com a distância de 2. Agora, eu vou colocar a medida do encolhimento da malha, que é 20%, pelo menos 20%, que é a elasticidade da malha de lycra de lingerie. Então, aqui, a medida do tamanho 40 no busto é 88. A circunferência total do busto é 88, que você vai fazer, vai colocar 88, eu já fiz a continha aqui, 88 na calculadora, menos 20%, colocar o símbolo do porcento, que é igual a 70,4. Então, eu peguei a medida do busto, coloquei na calculadora 88 menos 20%, que é igual a 70,4. Esse 70,4 eu vou dividir por 4, que é a medida total das partes, né? 1, 2, 3, 4. Medida total das partes da modelagem da frente, que vai dar 17,5. Então, eu vou colocar aqui 17,5 na minha nova medida do busto. Aqui, ó. Então, 17,5 vai dar aqui, ó. Eu diminuí a largura da minha frente. Então, a minha nova frente, ela vai dar aqui, do busto. Da cintura, a medida da cintura é 70 menos 20%, que é igual a 56. Eu peguei esse 56, dividi por 4, que vai dar 14. Então, 14 centímetros eu vou marcar aqui. Então, a minha nova frente vai dar aqui. Então, essa lateral da blusa, ela vai entrar. Então, eu sei que eu vou diminuir na lateral 4 centímetros. Mais ou menos, eu vou diminuir 4 centímetros total aqui na lateral. Então, se eu vou diminuir 4 centímetros na frente, eu vou diminuir 4 centímetros nas costas, porque é a mesma medida. Então, eu vou pegar a régua aqui, colocar 4 centímetros e vou eliminar aqui na frente. Então, minha nova circunferência de corpo é menos 4. Então, eu vou colocar menos 4, vou dobrar, porque a minha peça diminuiu, e vou colocar aqui menos 4. Eu tô juntando frente e costas, porque o sutiã, ele vai inteiriço pra lá, lateral, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colar aqui, ó. Frente e costas, eu vou colar, lateral com lateral. Eu já diminuí, já dei agora um encolhimento, tanto na frente quanto nas costas. E acabou cobrindo um pedacinho do meu risco do bojo, eu vou completar, ó, porque ele passou por cima. Então, eu vou completar, vou riscar aqui. Eu tendo o formato do bojo, eu preciso apenas da lateral. A lateral tem
esse fecho aqui, que é o colchete, que já vem pronto, que ele tem, na hora que a gente vai colocar o... Vou colocar o valor exato que vou ter que eliminar por causa desse colchete. Então, aqui, ó, para cada lado eu tenho 2 centímetros, de 1,5 a 2. Eu vou colocar 2 centímetros, tá? Então, eu tenho que diminuir 2 centímetros na minha peça, porque eu tenho que eliminar o valor do colchete. Então, eu fiz um risco aqui na parte de baixo, uma linha, descendo 2 centímetros do bojo. E vou riscar aqui para a parte das costas, na mesma direção, obedecendo a linha da cintura, ó. Você viu que eu coloquei aqui na direção da cintura e ele desce, porque a cintura das costas desce, porque a lateral, ela é grande na parte do busto e vai afinando na direção da cintura. Então, aqui na direção do colchete é 2,5. 2,5. E eu vou fazer uma linha direto para a parte de baixo do bojo, a lateral do bojo. Então, desse jeito aqui, eu já consegui. Eu posso até deixar o bojo um pouquinho mais arqueado, mais justo, porque eu achei que ficou muito largo. E vou diminuir mais a curvatura dele, vou retraçar. Ó, vou partir daqui. Então, eu vou pintar só para vocês verem qual vai ser o nosso molde, ó. Olha, o molde exato, ele ficou assim. Ó, ele ficou com uma curva, porque eu tô obedecendo as costas. Mas, na lingerie, como ela tem elasticidade, eu não preciso deixar essa curva. Eu posso deixar reto. Aí eu posso subir aqui no meio do busto. Subir pelo menos 2 centímetros. Vou subir 1,5, 2 é muito, 1,5. E vou colocar lá no final. Vou colocar lá no final e vou fazer uma linha reta, ó. E aí, eu vou fazer uma leve curva aqui nessa parte que vai encaixar no bojo. Então, agora eu já posso retirar daqui para vocês verem como ficou o molde, ó. Esse é o sutiã com o bojo pronto. Então, eu peguei a base, desenhei o bojo, depois dei o encolhimento e retracei. Olha, então eu peguei e ficou assim, ó, a base, ó, a parte de baixo do bojo. Fica assim, ó. Assim. Vocês estão conseguindo entender, né? Então, ficou desse jeito aqui. Aí, o que a gente vai fazer agora? Essa parte aqui de baixo do bojo, ó, na parte do centro aqui do bojo, a gente vai cortar e fazer a separação. Ó. Tem uma costurinha aqui que emenda, né? Então, a gente vai cortar aqui, ó. Cortar. Vou retirar daqui essa parte. Essa aqui é a minha lateral. Essa daqui é a parte do centro, que eu vou colocar duplo agora. Eu vou passar para outro papel. Né? Vou dobrar um papel, colocar duplo.
Então, eu coloquei aqui duplo, o papel tá dobrado. Nessa hora, a gente vai colocar a margem de costura. A margem que vai costurar. Então, vai ter que observar se vai costura ou não. Porque nesse bojo, a renda aproveita a borda. Aproveitando a borda aqui, ó. E nesse sutiã, ele tá costurado aqui, ó. Então, se eu quero colocar margem, porque eu vou dobrar, eu vou colocar 1 centímetro de margem. Então, eu vou colocar 1 centímetro de margem, onde vai dobrar o elástico. Na emenda, eu vou colocar meio centímetro, porque é overlock. E na junção com o bojo, porque tem aro, tem eu esqueci agora esse elástico. Então, todos esses aviamentos é melhor deixar 1 centímetro. Então, eu deixo 1 centímetro de margem, que aí facilita para você trabalhar e fazer a montagem. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou colocar a margem. Coloquei 1 centímetro de margem embaixo, 1 centímetro em cima e meio centímetro na emenda da parte da lateral. Então, eu vou cortar e já tá pronto a parte do centro do sutiã. Ó, tá pronto, eu cortei e vou abrir, ó, vai ficar assim. Essa parte é a parte do centro. Você pode cortar uma vez no tecido e uma vez no forro. Geralmente tem um forrinho dentro, porque essa parte precisa de uma sustentação. Então, geralmente a gente corta no tecido e no forro, ou na renda e no forro. Geralmente o forro é de malha de algodão ou de outra malha. Essa lateral, eu vou desenhar em outro papel. Cada lateral vai ficar de um tamanho, de um formato, porque ela vai acompanhar o bojo. Você viu que essa lateral ficou bem alta, porque o bojo é grande. Então, ela vai dar um formato diferente, dependendo de cada bojo. Quem tá gostando do vídeo, quem gosta de modelagem de lingerie, se inscreve no canal e clica no sininho das notificações para receber novos vídeos. Eu sempre estou postando vídeo aqui de lingerie, moda praia, modelagem de roupa normal, bem variado, tá bom? Então, quem gostar, vamos dando dica de outros tipos de vídeo que eu posso ensinar para vocês. Então, eu desenhei a lateral, vou colocar 1 centímetro de margem para colocar o elástico. O elástico pode ser de meio centímetro, quer dizer, de 7 milímetros. Nessa parte aqui, ó, a maioria dos sutiãs, olha, nessa parte de cima da lateral, é viés méxico. Então, esse viés méxico não precisa de margem, porque o viés ele cobre o tecido. Então, nessa parte eu não vou colocar margem de costura, tá? Olha aqui, ó, viés méxico. Então, eu não ponho costura na parte de cima da lateral. Eu coloquei na parte de baixo, que eu vou pôr elástico. Vou colocar na emenda aqui abaixo do busto, meio centímetro de overlock. E 1 centímetro na parte que vai unir com o bojo. Para eu ter espaço para trabalhar, eu coloco 1 centímetro. Então, aqui, eu posso colocar o fio aqui, fio, um par lateral. E esse aqui eu vou colocar fio, meio, aí eu coloco uma vez tecido e uma vez forro. É que não dá pra entender direito aqui, que essa caneta é muito grossa. Depois que eu fiz essa lateral, eu vou cortar. Então, essa modelagem dá pra fazer sob medida, né, pessoal? Dá pra fazer tanto no industrial quanto sob medida.
você vai usar a base da blusa para traçar sutiã. Então, aqui ficou desse jeito, ó. Ficou assim, ó. Essa parte vai costurar nessa e vai aplicar o bojo aqui. Agora, você fala pra mim, como é que eu faço o molde do bojo? Eu já ensinei em outros vídeos, mas vou explicar de novo. O molde do bojo, ele é o próprio bojo que você vai copiar. Porque o molde do bojo, a maioria das vezes, ele é liso, não tem curva, não tem nada, ó, tá vendo? O tecido é inteiro, simplesmente ele tem elasticidade, então ele acompanha o formato do bojo. Nesse caso, simplesmente você vai pegar o próprio bojo que você tá usando, vai pressionar sobre a mesa, em cima do papel, vai riscar em volta. Vai riscar em volta. Tô tentando não encostar no bojo aqui pra não sujar, mas se você encostar não tem problema, tá? Porque esse canetão aqui ele mancha. Então, eu copiei o bojo, né? Amassei bem. Agora, eu vou dar a margem na lateral, não preciso da margem, porque ele é exatamente da medida. Que eu vou aplicar aqui a lateral. Na lateral, não preciso da margem. Eu vou dar margem de 1 centímetro embaixo e 1 centímetro em cima, para não ficar escapando na hora que eu for costurar. Se sobrar algum tecido, eu posso fazer o arremate na tesoura antes de aplicar a lateral. Então, aqui eu venho, coloco 1 centímetro de margem, em toda a volta do bojo. Você já tá com o sutiã prontinho. Você viu que maravilha? Muito bom, gostaram? Tem várias técnicas de fazer sutiã, essa é uma das técnicas. Eu já ensinei aqui um vídeo. Aí no canal vocês podem ver que tem um vídeo ensinando como fazer sutiã, mulagem de sutiã diretamente sobre o manequim. Aqui no manequim. É uma outra técnica que para quem tem manequim ajuda também. Então, eu copiei o bojo, dei a margem de 1, só na lateral que eu não dei porque não tem necessidade. Vou colocar o fio aqui reto. Fio, um par, bojo, né, para cortar no tecido. Então, aqui eu tenho já o molde do bojo. Vocês viram que não é difícil, né? É que quando a gente tá, às vezes, sozinho, a gente não tem uma ideia de como fazer um sutiã sob medida, mas usando a medida da pessoa e traçando a blusa, fica ótimo. Dá super certo. Você vai montar uma peça e fazer a prova na cliente, e dificilmente vai ter algum ajuste. Então, é isso, olha. O molde ficou assim. Eu vou ensinar no outro vídeo, em outra live, como fazer o sutiã parecido com esse, só que sem bojo, só com tecido e recorte, tá bom? Então, quem gostou, se inscreve no canal. E quem quiser fazer curso presencial, nós estamos dando curso aqui em São Paulo, ministrando curso na Vila Mariana. E é só nos procurar nas redes sociais e fazer o seu cadastro, tá bom? Obrigadão, tchau, tchau.